Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional nessa manhã. Vamos começar o nosso dia adorando ao Senhor. Pai, Senhor, Vera Lígia. Vamos começar adorando ao Senhor. Pai do Senhor, Tati, seja bem-vinda. Pai do Senhor, Edna. Pai do Senhor, Franciane. Nossa convidada especial de hoje. Creio que ela tem muito para derramar sobre as nossas vidas nessa manhã, no nome de Jesus. Vamos começar adorando o Senhor. Será que você está disponível para ser capacitada por Ele? Será que nessa manhã você pode falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Não sei como, não sei para onde. Com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Pai, Senhor, Fran, seja bem-vinda. Pai, Senhor, pastor André. Me deixe unção para ser usado por tua glória. Somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deixe usado por tua glória, somente pra tua glória. Glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui, sacerdócio real. Eis-me aqui, povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, sacerdócio real. Eis-me aqui. Senhor, Natália, sejam todas bem-vindas, né, ao nosso devocional de hoje. Hoje temos uma convidada especial, né? Creio que Deus vai usar a vida dela, ela vai contar um pouquinho para nós, né? Quem ela é, né? O que Deus tem feito na vida dela.
São mulheres, né, como a gente começou ontem, unidas no mesmo propósito, escolhidas por Deus para fazer a diferença, para inspirar outras mulheres, né? Eu falo muito que se a gente olhasse para as nossas condições, a gente não estaria, né, Fran? Mas quem Sim. escolheu foi ele. Quando a gente entende, enxerga a oportunidade, a porta que Deus abre, a gente não olha para as circunstâncias, a gente não limita ele e ele vai, a gente obedece e ele vai abrindo o mar vermelho para a gente passar, ele vai mostrando o caminho, vai nos conectando com as pessoas certas que vai nos auxiliar, né, a cumprir o propósito, né? Então, assim, eu vou deixar você falar um pouquinho, se você quiser deixar aí uma palavra para as meninas, né? Quem é a Fran, como que tudo aconteceu, deixa Deus te usar aí poderosamente no nome de Jesus Cristo. Bom dia, pastora Andréia, paz do Senhor Jesus, a todos que estão aqui, a todas as mulheres, principalmente, né, que sempre é o público maior. Gratidão a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, por estar aqui nessa manhã com vocês, aonde eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, ao meu coração também, porque nós estamos aqui na direção dele. E eu agradeço a Deus por este dia e pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Franciane Pereira, eu sou psicanalista cristã, tenho 35 anos, sou casada, tenho 2 filhos, moro aqui no interior de São Paulo, na cidade de Nova Odessa, e tudo começou na minha vida quando o Senhor me despertou através de uma fala do meu filho. Porque eu fui criada em berço evangélico e por um tempo ali na adolescência, né, dei aquela afastada dos caminhos do Senhor, mas com 17 anos eu retornei e o Senhor começou uma transformação na minha vida, né? Só que a transformação, pastor André, começou de fora para dentro. E aí não surgiu tanto o efeito quanto o necessário para aquilo que o Senhor, Deus tinha para fazer através de mim, para a glória do nome dele, com toda a certeza, porque nós sabemos que somos apenas servas, né? Dispenseiras dos mistérios que o Senhor tem para fazer na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então, um dia Deus me despertou através de uma fala do meu filho, onde ele me perguntou porque dentro de casa eu era uma pessoa e na igreja eu era outra. E aquilo despertou em mim a ver que tinha algo errado comigo, mesmo que eu já conhecia a Cristo, mesmo que eu tinha a minha vida dedicada ao Senhor, em servir ao reino, em oração, em jejum, em consagração, e mesmo assim eu estava vivendo daquela maneira, né? Vivendo de uma forma onde as pessoas achavam que estava tudo bem comigo, mas na verdade só eu sabia o estado que estava a minha alma, o meu interior. E o dia que Deus usou a vida do meu filho para mostrar para mim o meu verdadeiro estado, então eu decidi buscar ajuda, né? Eu decidi entender o que estava acontecendo comigo. E foi onde tudo começou a acontecer. E é sobre isso que o Senhor me impulsionou a falar ali nesse projeto lindo, Pastor André, que nós estamos participando, que é o livro Despertadas, né? Onde nós vamos ali ser esse instrumento de Deus a trazer essa clareza à vida de tantas pessoas que vão estar lendo ali cada capítulo daquele livro, né? E, Pastor André, como o Senhor é bom em nos dar essa oportunidade, né, de estarmos participando desse projeto. Como é maravilhoso, através do nosso testemunho de vida, nós alcançarmos tantas e tantas mulheres, mas também homens, né, que vão estar lendo ali cada capítulo daquele livro. Então, muita gratidão a Deus, né, pela oportunidade que Ele está nos dando. E eu gostaria, sim, pastora André, de ler uma palavra aqui, que durante todo o meu processo de cura interior e de transformação, essa palavra ela
fez muito sentido para mim. E está aqui em Romanos 8, no versículo 28. Né? Um versículo assim muito conhecido por todos, mas que durante todo o meu processo de que Deus me permitiu olhar para a minha alma que estava tão ferida, tão machucada, e decidi buscar a ajuda de Deus para se curar, para se libertar de tantas coisas que eu tinha presa ao meu passado. Esse versículo ele foi a base para toda essa transformação. Então, o versículo de Romanos 8, 28 fala: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem de nós não temos uma história para contar de algo que marcou a nossa vida? De uma tribulação, de uma adversidade que nós passamos e que marcou a nossa vida. E nós muitas vezes não entendemos que tudo o que acontece, que é permitido por Deus, ele vem para nos trazer uma lição ou para nos amadurecer. Eu gosto muito de falar isso, que se nós tirarmos a visão de que a dor e o sofrimento é para causar algo negativo, mas ao invés disso olharmos para as dores e sofrimentos e adversidades que nós passamos, e eu digo assim, há um todo na nossa vida, né? Não só momentânea, mas de tudo que nós já passamos. Se tivermos esse olhar, com certeza tudo vai fazendo sentido. E tudo a gente vai vendo que faz parte de um propósito. Pastor André, quando eu olho assim para a minha história de vida, e hoje, o momento que eu estou vivendo, eu aplico esse versículo. E eu vejo e olho que eu tenho a certeza que desde o ventre da minha mãe o Senhor me escolheu, porque a palavra dele nos dá esse respaldo. E eu vejo assim que tudo o que eu passei, que me causou uma dor que talvez hoje muitas pessoas estão presas a dores do seu passado e remoendo e trazendo mágoa e trazendo rancores e trazendo tristezas e fazendo com que essa pessoa não veja o sentido da vida dela, se ela olha com esse olhar negativo para tudo o que ela passou, sem entender o propósito de tudo isso, sem entender e olhar o quanto ela mesma mudou e amadureceu com tudo o que ela passou, a vida dela não faz muito sentido mesmo, né? Mas se nós conseguimos ter um olhar para tudo isso, para tudo que você e eu passamos na vida, mesmo antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, mas muitas pessoas olharem para tudo o que elas passaram na vida e entenderem que eu posso olhar e ver que o que eu passei é para ser quem eu sou hoje e buscar a melhoria com toda a certeza, mas me fez ser quem eu sou hoje, me fez chegar aonde eu cheguei hoje. E muito sofrimento que nós passamos foi o que nos fez conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Foi o que nos fez chegar a conhecer este amor que transforma, que liberta, que cura, que traz a vida e que nos traz uma promessa de esperança. Então, o olhar para as dificuldades, ele faz com que nós encontramos o propósito da nossa vida. E aí a gente pode aplicar esse versículo que é: eu acredito que tudo contribui para o bem quando é direcionado por Deus na minha vida. Foi isso que aconteceu comigo. E o Senhor me despertou para olhar e ver que eu estava remoendo, que eu estava vivendo do meu passado, com dor e sofrimento e presa a ele, de uma maneira que eu não encontrava propósito para a minha vida, de uma maneira que eu não via sentido em nem mesmo viver em alguns momentos.
mas o Senhor me encontrou, olhou e falou: não, sabe essa dor, sabe esse sofrimento, sabe essas feridas, sabe esses traumas? Todos eles podem servir para um propósito se você mudar a sua visão, se você mudar a maneira que você enxerga a vida, né? Os nossos olhos, os nossos pensamentos, a percepção que a gente tem da vida faz com que influencie as nossas ações. E por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar, trazer uma renovação da nossa mente, para que nós possamos viver de uma maneira mais leve, mais equilibrada e com comunhão com Cristo de uma forma mais profunda, mas primeiro de tudo nós precisamos tomar uma decisão, né? E esse versículo, quando eu comecei o meu processo de cura, de transformação, esse versículo foi a decisão que eu precisei tomar em olhar para tudo que já tinha passado na minha vida e dar um novo sentido, né? Ressignificar, ou então continuar remoendo aquilo, carregando todo aquele peso com um ar de que eu era uma pobre coitada, né? Uma vítima e que a minha vida era só para sobreviver mesmo, né? Era só para viver nessa terra, esperar chegar o meu dia que o Senhor iria me chamar e tudo bem. E quando eu tomei essa decisão de dar um novo sentido para tudo com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra de Deus, com a decisão mesmo de falar, não, eu quero fazer diferente. E aí esse versículo que está em destaque aí, ele começou a fazer um novo sentido na minha vida. E o que eu posso dizer para cada pessoa, para cada mulher, se houver aqui também homens ou aqueles que irão assistir essa live, é que a decisão de como você quer enxergar a sua vida e tudo aquilo que você já passou, ela vai mudar todo o seu contexto dos seus dias atuais, né? Ela pode trazer um propósito para você. A decisão de pegar tudo aquilo que você já passou, das dores, sofrimentos, que talvez você venha aí carregando, talvez você venha aí trazendo como um bichinho de estimação, né, para sua vida, porque se você se desapega, as pessoas elas param de ter um olhar para você de uma pessoa que é vítima da sociedade, que é vítima de toda a sua história. Muitas de nós nos encontramos, muitas pessoas se encontram nesse lugar e precisam decidir, né, fazer algo diferente na sua vida, abrir o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, fazer uma transformação de dentro para fora. Porque quantas mulheres cristãs, principalmente, porque é o público que o Senhor tem trago a mim para trabalhar em sessões de terapia online, nos projetos que o Senhor tem nos dado a responsabilidade de estar fazendo, muitas mulheres estão vivendo por fora de uma maneira, mas por dentro totalmente destruídas, por dentro totalmente tristes, vazias, sem sentido nenhum. E não é assim que o Senhor quer que nós desfrutamos dessa vida. Ele tem, sim, vida para nós em abundância, mas não é somente de uma maneira exterior. Ele quer que interiormente nós tenhamos vida, nós tenhamos abundância de alegria, nós tenhamos prazer em servi-lo, nós tenhamos o sentido de viver. E aí eu pergunto, né, Pastor André, quantas mulheres estão assim? Quantas mulheres estão vivendo dessa maneira? E Quantas mulheres quando eu, ô, pode Fran, quando eu comecei, né, a minha caminhada, quando eu descobri minha identidade em Cristo, que isso faz muita diferença, o Senhor falou Uhum. comigo, filha, eu vou colocar mulheres no seu caminho que estão sorrindo por fora, mas estão sangrando por dentro.
E Sim, muitas pastor. das vezes elas não têm coragem de pedir ajuda nem lá dentro da igreja, porque elas às vezes ficam preocupadas. Ah, se eu contar para aquela irmã, ela vai contar para outra, que ela vai contar para outra, então ela não quer se abrir. Então, às vezes, igual a gente vê com o online, igual você falou que tem atendimento online, às vezes ela tem mais coragem de abrir com você do que com uma pessoa que é irmã dela em Cristo que está Sim, lá na igreja. Então, assim, sim, tem muitas mulheres sangrando por dentro, mas que por fora tá sorrindo. Que às vezes, na hora que ela te contar, você vai falar assim: meu Deus, eu não acredito que essa mulher tem problema, né? Porque, igual a gente, cada uma tem o seu processo, cada uma tem a sua dor, mas a gente também tem as nossas lutas diárias. E as pessoas às sim. vezes acham que você vem aqui na internet, você fala do amor de Deus, que você não tem problema. A gente tem, só que a gente sabe quem anda com a gente. A gente sabe Uhum. quem pode solucionar os nossos problemas, né? E você falou uma coisa Sim, muito importante, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Eu amo esse versículo, porque são todas, não são algumas. E as pessoas não entendem que precisa existir a dor para ser gerado o milagre. Se não tiver a sim. dor, não tem o milagre. E as pessoas estão pedindo para tirar a dor. E não é para pedir, é para tratar, Uhum. né? Tem que existir a penina. Eu falo muito da penina. Se não existe penina, Ana não vai lá se derramar aos pés do Senhor, porque penina era quem afrontava Ana. Então, quando Sim. você tem uma penina, agradeça a penina, porque a penina vai te levar para o processo, dali o Senhor vai te tratar e você vai sair como um diamante dali, brilhando, Uhum. exalando o perfume do Senhor, carregando a presença. Então, às vezes, tem pessoas que às vezes estão passando uma dificuldade no casamento, não entende. E é aquele casamento ali que está desestruturado que Deus quer te usar como uma mulher de Deus, uma mulher sábia, para reconstruir aquele casamento. E lá na frente, aquela sua dor vai servir para você ajudar outras mulheres que estão Uhum. passando a dor no casamento. Então, as pessoas, às vezes, Sim. ficam, Senhor, me tira do processo. Não é para tirar, é para perguntar, Senhor, o que o Senhor quer tratar comigo nesse processo? Porque a nossa vida é cheia de processos. A gente sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. Até o Jesus voltar, a gente vai estar em vários processos. Só que a gente precisa aprender a perguntar para o Senhor o que o Senhor quer tratar comigo neste processo, Senhor. Porque é lá que Ele nos trata, é lá que Ele nos lapida. Então, esse versículo é muito forte, que às vezes as pessoas não estão entendendo. Sabe aquilo que o diabo planejou para ser sua morte, para acabar com você, para te destruir? Aquilo ali vai cooperar para o seu bem. Porque quando Sim. você anda com Jesus, quando você é dependente dele, quando você anda com o Espírito Santo, que você faz coisas que agradam o Espírito Santo, você veste de acordo que vai agradar o Espírito Santo, tudo que você faz direcionado pelo amigo Espírito Santo, que é o nosso consolador e ajudador que o Senhor nos deu aqui na terra, quando a gente entende isso, a gente vai viver de uma maneira diferente, como você falou, né? A gente começa a ter uma visão espiritual. Porque Uhum. se você olhar com a visão da carne, às vezes vai chegar certa situação para você, uma irmã às vezes até da igreja, gente. Porque hoje está tendo muitas pessoas dentro da igreja que estão matando pessoas dentro da igreja. Então, às vezes, ela vai te criticar, te falar alguma coisa. Às vezes, você começou a viver o seu chamado, você começou a ter um posicionamento que eu falei para viver chamado, tem uma palavra-chave, que é posicionamento. Sim. Então, você começa a viver o posicionamento. Aí, você vai lá, vamos supor, vai fazer uma live, ou vai fazer uma pregação na igreja, aí vem aquela irmã lá com o espírito de Jezabel e vai falar assim: nossa, Fran, nada a ver o que você pregou hoje. Nossa, Fran, o que você falou hoje, nossa, é o quê? É o inimigo, já sabe o potencial que você tem em Deus, já sabe o que vai acontecer com o seu posicionamento. Aí o que acontece com as pessoas, em vez delas olharem para o alvo, que é Jesus, a gente está ali para obedecer e fazer a vontade dele, elas estão deixando que as críticas, as frustrações deixem elas paralisadas. E não é para paralisar. A gente leu aqui, a Fran leu para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. São todas. Então, aquela pessoa que o inimigo está usando para te parar, é ela que vai te acelerar, é ela que vai te fazer subir mais um degrau. Se você estiver conectada com o Pai, se você já souber Sim. quem você é em Cristo, se você estiver olhando para o alvo, que é Jesus, as pessoas hoje ficam chateadas, falam, sai da igreja. O problema não está na igreja, o Uhum. problema está na pessoa. Porque você vai Uhum. ficar pulando de igreja e a igreja não vai resolver, porque a ferida está em você, não está na igreja. Não vai existir igreja perfeita. Igreja é lugar de gente doente, é lugar de gente que fere, é lugar de gente que está ferida. Eu falo muito, uma mulher ferida fere, uma mulher curada cura. E a mulher ferida, ela é igual um viciado, ela sente a necessidade de ferir. A mulher, o homem ferido, ele sente necessidade. Já viu quando você pergunta uma coisa para a pessoa que não tem nem nada a ver, a pessoa já te dá uma patada, já te dá ali, você até perde o rumo. É o quê? É ferida. E aquela ferida não é para você afastar dela. Ela te pedindo socorro, porque ela está precisando de Uhum. ajuda. Ela está precisando ser Sim. curada.
E qual que é a nossa tendência? Quando a pessoa te fere, você quer isolar ela. Você quer deixar ela de lado. E ela precisa de ajuda. E aquilo ali já é uma reação que ela está tendo de pedido de socorro. Só que as pessoas não entendem quem pediu de socorro. Por quê? Às vezes a pessoa também está ferida. Às vezes a pessoa também está chateada. Você já viu quando você chega na igreja, você fala assim, nossa, ela está de olho em mim, ela está olhando para minha roupa, nossa, está olhando para isso. Você acha que... Eu brinco muito com os meninos, eu falo assim, você está achando que você é a última bolacha do pacote. Que todo mundo está olhando para você, todo mundo está falando de você. Por quê? Você está ferida. Quando às vezes acontece certas situações, ah lá, mas já fez isso jogando indireta. Ah lá, foi lá no Instagram, postou aquela frase de indireta para mim. Por quê? Porque você está ferida. E a gente precisa ser curado. É Sim. muito triste, gente, pessoas de dentro da igreja matando pessoas. Porque a pessoa, quando está lá no mundo, ela não conhece nada, ela não conhece a palavra do Senhor, ela não conhece Jesus, ela faz sem saber o que ela está fazendo. Mas a pessoa que está dentro da igreja, hoje existe pessoas que são missionários, que são pastores, que às vezes estão machucando pessoas e as pessoas estão saindo da igreja. E as pessoas não ficam com raiva da igreja, não. As pessoas ficam com raiva de Jesus. Eles acham que Jesus que não é o bom caminho, que é Jesus que não dá para seguir Jesus, porque lá naquela igreja lá, o pastor fez isso. Naquela igreja lá, as pessoas estão às vezes no pecado e as pessoas não olham para o alvo que é Jesus. Porque se a gente aprender a olhar para o alvo, a gente só vai que ele nos capacita, né? A Fran falou aí da história dela, se fosse ver os processos dela, se ela fosse olhar para o passado dela, hoje ela não estaria aqui. E hoje tem pessoas, igual a mulher de Ló, olhando só para trás. Às vezes sua mãe te feriu lá atrás, seu pai te feriu, às vezes você teve um relacionamento abusivo. Em vez de você prosseguir, olhar para o alvo que é Jesus, você está presa lá no seu passado. O que você tem que fazer? Voltar lá, ressignificar a sua dor, perdoar. Perdão é decisão, né? Para você ser liberta, para você viver tudo que Deus tem para você. Eu falo eu era uma improvável, não gostava de gravar um áudio no WhatsApp. Eu não suportava ouvir a minha voz. E olha o que Deus tem feito na minha vida. Eu entrava na igreja muda e saía calada. Eu comecei em grupo de oração com 3, 4 pessoas. E era lá que eu sentia refrigério, era lá que eu estava sendo abastecida, era lá que eu estava sendo lapidada. E eu falo que o grupo de oração tinha que ser o grupo maior da igreja. E pode olhar em toda a igreja, é o menor grupo da igreja. E foi lá que eu fui tratada, foi lá que eu fui lapidada. Foi lá que eu estava abastecendo, me enchendo minha botija de azeite para me viver o que eu estou vivendo hoje. Então, a gente precisa vigiar, tá? A Miss está falando, eu estou no mesmo lugar há 13 anos. Já muito ferida dentro da igreja, tá vendo? Isto é crente, dodói, desiste firmado na rocha e isca não te para. Gente, é muita coisa dentro da igreja, então, assim, por isso que a gente tem que estar firmado na rocha, né, Fran? Se a gente está firmada na rocha, olhando para o alvo que é Jesus, as pessoas. Sabe por quê, gente? A gente sabe dentro da nossa casa, vamos dar um exemplo dentro da nossa casa. O inimigo usa o seu marido para te afrontar, para te falar que você não é capaz, usa sua mãe, usa um filho seu. Por quê? Ele vai usar quem a gente ama, quem a gente passa mais tempo. Por quê? Se ele usar a Fran para falar alguma coisa com a pastora que vai chatear, pronto, eu parei de seguir a Fran, pronto, acabou, não tem conexão mais e pronto. Sim. Agora, se usa o meu marido, que dorme na cama comigo, que deita comigo, que come comigo, para me chatear, você vai, né? Porque eu vou falar assim, no começo da minha caminhada, meu marido, meu pai ficava falando, nossa, vai ficar só nisso aí agora só fica aí nesse devocional, só fica nessas coisas aí de Deus. Nossa, você tá virando doença, hein? Você tá virando doença. Por quê? Mas era ele, já teve dia todo me chorando, meu pai estava na minha casa, de tanto que ele implicava. E eu falava, Senhor, eu sei que não é ele, eu sei que não é ele. É o quê? É o que está nele para me parar, para me falar assim, ele tá certo, eu não vou continuar mesmo não. Mas quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, todas as pessoas que às vezes eu chamo para mim fazer um devocional falam comigo, minha família se levantou contra mim. Se até Jesus, né? Não agradou a família dele, não fez milagre ali na casa dele, você acha que nós vamos fazer? Até Jesus foi rejeitado, você acha que nós não vamos ser rejeitados? Então a gente precisa entender sobre isso. Sim, a gente precisa estar curada, né, pastora? Como a senhora falou. Estarmos curadas, com a nossa alma curada, porque assim o nosso espírito também vai estar fortalecido e essas coisas que nós vamos passar, conseguiremos entender que tudo faz parte de um plano, né? Tudo faz parte de um propósito, tudo faz parte do Senhor estar nos lapidando, do Senhor estar nos libertando, do Senhor estar nos transformando para viver o que Ele tem nas nossas vidas, né?
Pastora Andréia, quando eu estava escrevendo o capítulo do livro, eu comecei a perguntar para Deus assim, por que que ele estava permitindo eu participar desse capítulo? Porque eu realmente me sentia uma improvável, né? De tantas pessoas nesse mundo social, de rede social. Meu Deus, de tantas pessoas com perfis tão famosos, e aí o Senhor vem e me presenteia com isso, porque eu falo que é um sonho dele para minha vida, porque eu sempre gostei de escrever, mas não me imaginava participando de um livro, aonde a história de cada mulher ali vai trazer uma clareza, edificar e transformar outras vidas. E aí eu estava ali acabando de escrever o capítulo e orando a Deus e falei, Deus, eu queria entender por quê. E aí o Senhor me fez lembrar que eu via as pessoas contando testemunho na igreja e quantos testemunhos que nós ouvimos, né, das pessoas quando elas vão ministrar, e isso transforma a nossa vida. De alguma maneira, traz ali uma clareza, às vezes, de como nós estamos e precisamos mudar, ou nos traz a esperança de um milagre que nós estamos esperando. E aí o Espírito Santo, ele me fez lembrar que por muitas vezes eu via o testemunho ali das pessoas e falava assim, nossa Deus, que lindo esse testemunho, como que traz edificação para a minha vida e eu tenho certeza que para a vida de muitos. E eu olhava para mim e falava assim, eu não tenho nada para oferecer através de um testemunho. Eu não tenho nada para oferecer porque a minha vida ela não tem algo assim que possa passar de bom para as pessoas. E aí, escrevendo o capítulo do livro, eu falei, meu Deus, que maravilhoso! Que obra maravilhosa que o Senhor realizou. Porque agora, para a glória do seu nome, a minha história, uma parte, né, pastor, porque não dá para a gente escrever tudo ali, mas uma parte da minha história vai trazer esse testemunho, essa esperança para a vida de muitas pessoas, e já tem acontecido, porque os atendimentos, as sessões de terapia, as pessoas que vêm, que o Senhor tem enviado até mim para eu estar auxiliando elas, tem uma conexão às nossas histórias, tem algo que parece nas nossas histórias, então eu posso olhar para aquelas pessoas e falar, olha, se eu conseguir me curar, se eu conseguir me libertar de dores do meu passado, de feridas, para poder hoje viver uma vida com propósito, com mais leveza, com equilíbrio e com verdadeiramente felicidade que vem de Deus, você também pode. Então, que lindo o que o Senhor está fazendo através desse propósito também que nós estamos juntas ali participando, né, pastor André? E por isso que eu quis ler esse versículo, porque só foi possível tudo isso hoje estar acontecendo porque houve uma decisão, né? Quando eu acordei hoje e pensei, né, e orei a Deus que nós iríamos fazer essa live, eu falei, Deus, que palavra o Senhor quer que eu venha ali compartilhar, porque nós vamos falar do livro, mas que palavra o Senhor quer que eu venha compartilhar? E me veio à memória, né, esse versículo e uma palavra muito forte no meu coração, que é a decisão. Que as pessoas, as mulheres, né, principalmente aqui que hoje estão participando conosco, precisam decidir. Decidir o quê? Se curar. Decidir o quê? Falar, não, eu preciso me curar. Eu preciso olhar para a minha alma que está ferida e buscar essa cura. Reconhecer como eu estou e buscar essa cura para que eu possa ter essa nova visão. Porque, como a senhora falou, pastor André, na onde você for, vai ter desafios. Não adianta você querer mudar de lugar, não adianta você querer mudar a localização. Toma cuidado, porque às vezes você vai tomar uma decisão precipitada, quando na verdade o que você precisa é trabalhar em você. É em você, para que assim você consiga lidar com essas questões que você vem enfrentando. Algo que no meu processo foi assim transformador para mim foi quando eu entendi que a mudança precisava começar por mim. Não era o lugar, não eram as pessoas, mas era
eu que precisava mudar. Era eu que precisava deixar de ser um sepulcro caiado que por fora era maravilhoso, mas por dentro estava ali totalmente ferida e buscar a cura em Deus em primeiro lugar, mas também em pessoas que podem nos ajudar. E aí tudo começou a mudar na minha vida, né? Porque realmente, pastor André, dentro de qualquer ministério nós vamos enfrentar desafios. Nós vamos encontrar pessoas que também estão feridas. E aí, às vezes, nós indagamos a Deus o porquê Ele tem nos permitido passar por essas pessoas. E aí, a pastora André falou algo muito importante aqui. Precisa entender que você precisa ser curado. É você que precisa começar por você. Não esperar que aconteça as mudanças ao seu redor. É você. As suas atitudes precisam ser mudadas, os seus pensamentos precisam ser mudados, para que você venha a estar fortificada para enfrentar esses desafios. Então, assim, desperta, né? É o tema aí desse livro, Despertadas, desperta. Imagina só se a pastora Andréia não se deixasse ser curada. Se ela não dissesse sim quando Deus falou, ó, tem que haver uma transformação porque eu tenho um propósito para você. A gente está se conhecendo ali pelas reuniões que a gente está participando, que eu acredito que com a pastora Andréia eu participei de uma, mas eu tenho certeza que tem um propósito. E apesar de eu não conhecer muito a sua história, pastor André, eu tenho certeza, com tudo que nós estamos vivendo, que o Senhor te chamou para viver um propósito, mas que você teve que abrir mão até mesmo da sua vontade. Por quê? Deixa eu quietinha aqui, não quero falar, não quero enfrentar, não quero, como a senhora já falou, não gostava de ouvir ali um áudio, e precisou haver essa decisão de falar, não, tem que mudar alguma coisa aqui dentro de mim, tem que haver uma transformação aqui dentro de mim, para que esse reflexo do que hoje a senhora está fazendo começou por dentro. O conseguir hoje se posicionar, o conseguir hoje levar a palavra para todos, mas eu acredito que principalmente para as mulheres que são aquelas que têm mais sede dessa busca, precisou haver uma decisão. E aí Eu muitas falo mulheres, muito, Sandra, que sim, a pastor. gente, às vezes, eu já fui essa mulher que às vezes você passa a vida inteira falando assim, Senhor, muda fulano para mim, muda meu marido. A oração é só essa, muda meu marido. Aí a gente começa a falar os defeitos deles tudo, a gente acha que a gente não tem defeito, que a gente é perfeito. Enquanto a gente não tem essa consciência, isso é muito forte. Que a mudança precisa começar em você, porque quando você muda, o ambiente muda. Quando você muda, o seu Sim, casamento muda. Quando você sim, muda, lá no seu trabalho, o ambiente muda. A mudança precisa começar em nós. Quando a gente tem um encontro real com Jesus, a gente é transformada, porque depois que a gente encontra com Ele, nunca mais a gente é a mesma. Então, uhum, quando você encontra com Ele, você é transformada, aí a sua mudança vai impactar as outras pessoas. Você já viu aquele testemunho assim? Eu gosto muito, né, um testemunho da pastora Êgila, que fala, né, que o marido dela era usuário de droga, que ele se prostituía, e ela orando sem cessar. E um dia ele falou com ela, pelo amor de Deus, vai para casa da sua mãe, porque eu não aguento mais ver você sofrendo, eu não aguento ver mais você orando às madrugadas, eu fazendo isso tudo com você. E o que que ela faz? Enquanto eu não receber minha bênção, meu milagre, eu não saio daqui. E ela continuou orando, continuou orando. Um dia alguém falou para ela que o marido dela seria um pastor. Ela falou, ficou doido, seu meu marido ser pastor. Viciado, prostituindo, não vai na igreja, ele vai ser pastor? E o que que o marido dela é hoje? Pastor. O que que ela é hoje? Uma pastora. Então, o que sai da boca da gente, o posicionamento da gente, as decisões que a gente toma, a nossa mudança vai mudar a pessoa. Por que que o marido dela mudou? Porque ela mudou. Porque ela decidiu buscar e ela decidiu crer no milagre dela. Porque hoje o que que acontece? A gente fala que tem fé. A gente fala que crê, a gente começa a orar. Na hora que dificulta um pouquinho, você fala, ah, não quero mais não, não quero esse marido mais não. Chega, Jesus, não quero orar mais não. Por que que a mulher é, precisa de um posicionamento? Por que que a mulher sunamita, quando o filho dela morre,
Aquela mulher, ela sabia onde que ela precisava buscar. Ela sabia onde que era a fonte. O filho dela estava morto, gente. Ela coloca ele no quarto do profeta e vai até o profeta e não quer saber se o marido vai concordar, se ela não quer falar com Geazi, ela não quer falar com ninguém, ela quer falar com o profeta, com quem podia resolver o problema dela. E ela vai decidida a voltar para o seu milagre. E o que acontece com a gente? A gente começa, mas a gente para no meio do caminho. A gente desiste no meio do caminho. A gente começa a orar. Por que eu amo? Eu tenho um grupo, Fran, agora de jejum que tem sido assim, transformador. A gente está no jejum de 40 dias, a gente começou com jejum de 7 dias, 14, 21, e muitas respostas de oração têm vindo através de jejum, muita autoridade espiritual. Hoje eu falo que a igreja fala-se muito pouco sobre jejum. Então, Deus me deu esse grupo para me ajudar mulheres que tinham vontade de jejuar e começar a jejuar. Então, a gente está no jejum, a gente tem oração todo dia, a gente tem encontro no Google Meet todo dia durante os 40 dias para orar. E o que acontece? O jejum te dá uma autoridade espiritual. Você começa a ser transformado. E o que a gente faz no jejum? A gente escreve. Nós estamos no jejum de 40 dias, 40 propósitos nesse jejum. Sabe por quê? Se a gente não escreve, no primeiro dia a gente está pedindo uma coisa. No 10º a gente está pedindo outra coisa. No 20º a gente já está pedindo outra coisa. Porque cada hora a gente pensa de um jeito. Depende da luta, depende da circunstância, depende da afronta. Vamos supor, você entra pedindo a restauração do seu casamento, mas lá no 10º dia, o diabo trouxe tanta opressão para sua vida, que você já está assim, leva ele embora, assim, eu não quero ir mais não, não quero orar mais não. É assim, gente, por isso que a gente precisa escrever, por isso que eu falo que jejum não é de qualquer jeito, não. As pessoas acham que jejuar é só, sei lá, entrar no jejum, você ora e lê a Bíblia. Não, precisa de ser um decreto. No meu jejum tem decreto. Você escreve ali a hora que você começa, a hora que você termina, quantas horas você vai fazer, quantos dias você vai fazer, o que você vai renunciar durante o jejum, o que você vai sacrificar, o que você vai ofertar para o Senhor durante o jejum. E lá embaixo você assina e escreve seu nome. Porque na hora que você vier desistir, que você vier cair, o que você vai acontecer? Você vai lá e vai ler. Não posso cair, porque a causa que eu estou buscando aqui é muito grande. É a libertação de um ente, é a restauração de um casamento. Então, assim, as pessoas estão precisando decidir e ter um posicionamento. Porque eu falo que posicionamento é decisão. Então, por que você está vivendo isso hoje? Porque lá atrás você decidiu que você queria ser curada. Não adianta a pastora aqui querer que a Fran seja curada se ela não quer. Ela não quer ter posicionamento. Você já viu que hoje as pessoas estão assim, 6 horas para mim, né? Crente 6 horas. 6 horas para mim, 6 jejum para mim. Mas não é que você fala assim, vamos lá na igreja? Não. Tem grupo de jejum, tem grupo de oração toda quinta-feira, 3 horas pelo Google Meet. A pessoa não precisa nem sair de casa, você pode estar deitada na cama escutando a palavra. Só que as pessoas querem que 6 horas, mas não quer ir no grupo de oração, não quer participar de um jejum, não quer renunciar à sua carne. Eu falo que o jejum, além dele ser maravilhoso para várias coisas, ele te ajuda a ter domínio próprio. Você está aprendendo a dominar a sua carne e deixar que o Senhor venha governar a sua vida. Só que hoje as pessoas estão preferindo os prazeres momentâneos da carne do que o prazer eterno. Ah, não, aquela pizza ali. Quantas pessoas, Frank, entram no jejum? No terceiro, 4 dias já parou, porque deu vontade de comer um hambúrguer, deu vontade de comer uma pizza, porque dói, gente. E renúncia, o jejum tem que doer mesmo. Vamos supor que você entra no jejum. Você não toma nem café de manhã. Aí você vai jejuar de 7 da manhã, meio-dia, você já nem tomava café, que renúncia que você está fazendo? Eu, por exemplo, nesse meu jejum, começo 4 horas da tarde, entrego meio-dia. São 20 horas de jejum durante 40 dias. Por quê? De manhã eu já era acostumada a fazer jejum, então para mim já era normal, não doía. Mas à noite dói. À noite, na hora que eu estou fazendo a janta, na hora que eu estou fazendo a marmita do meu marido, na hora que eu estou preparando o lanche das crianças, dói. Que era o horário que eu mais gostava de comer. Então, para jejuar, precisa de doer. Tem gente que quer fazer jejum de 8 horas, deita meia-noite e acorda 8 horas da manhã, tá de jejum. Só dormindo. O que você renunciou? Você já acordou tomando café? O que você renunciou? Então, a gente precisa ter uns posicionamentos, e é o que eu estou falando, decisão. A Josefa colocou, e através do jejum eu tenho recebido muitas bênçãos. Ela ontem, a gente tem um culto online, 5 horas da tarde toda segunda, a Josefa contou o testemunho. Através do jejum dela, Fran, você tem uma ideia, às vezes você está achando que o que você vai fazer não vai influenciar a sua parentela. Ela se posicionou, ela está desde o primeiro jejum comigo. A irmã dela que nunca tinha visto falar de Jesus, aceitou Jesus esses dias atrás. Uma irmã dela que não estava andando, acamada, está fazendo tudo dentro de casa através do jejum dela. E o neto dela, essa semana, foi batizado nas águas, através do jejum dela.
Eu falo Glória a muito, Fran, Deus. que uma mulher posicionada em Deus, ela muda o seu destino e da sua próxima descendência. Ela não muda Glória só a a sua Deus. história. A mulher que decide se posicionar e mudar, ela não muda só a sua história, ela muda a sua história, ela muda a sua família, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, ela vai influenciar. Raabe, quando ela se posicionou em Deus, quando ela apenas ouviu falar do que Deus de Israel tinha feito, ela nem conhecia. Ela ouviu falar que tinha aberto o mar vermelho, ela ouviu falar das maravilhas. O que ela fez? Ela falou, eu quero esse Deus para minha vida. Foi lá, guardou os espias dentro da casa dela, ajudou eles e falou, eu quero que você salve a minha casa quando vocês vierem destruir aqui. E o que aconteceu? Com o posicionamento dela, ela salvou a vida dela, salvou o pai, salvou a mãe, salvou os irmãos. Foi mãe de Boaz, um dos homens mais gentis da Bíblia, fez parte da genealogia de Jesus e é citada no hall da fé, gente. Já pensou uma prostituta, uma improvável. Creio eu que naquela época ninguém dava nada por ela, todo mundo deve falar assim, essa aí, coitada do filho dela, coitada da filha dela. Não vai saber nem quem que é o pai dessa criança. E olha quem que foi Raabe. Devido ao quê? A um posicionamento. Posicionamento muda destino, mas posicionamento é decisão. O que você decide hoje? Não importa como você chegou aqui hoje, não importa qual é o seu pecado hoje, o que importa é o que você decide hoje. Raabe era prostituta. Quando ela decide, a vida dela é transformada. Então, se você decidir hoje ter uma mudança, renunciar ao seu pecado, ser uma mulher que quer depender de Deus, que quer andar lado a lado com Ele, que quer um crescimento espiritual. Como que você vai ter um crescimento espiritual, Fran? Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Não tem outro caminho. Hoje as pessoas às vezes estão orando muito, estão lendo a palavra, mas não estão jejuando, né? Eu tenho uma ovelha aí, que ela até está aqui, que ela fala assim que eu sou a pastora louca do jejum. Eu sou a louca do jejum. O dia que eu chamei, né? O grupo ali, eu sempre faço jejum de 24 horas, né? Aí ela falou assim: gente, essa pastora é louca, jejum de 24 horas. Hoje ela tá no jejum de 40 dias, todo sábado ela faz jejum de 24 horas. Então, assim, eu brinquei com ela ontem, falei assim: você vai ser a louca do jejum também. Porque você me chamou de louco, mas você vai entender. Porque quem começa, o resultado é tão bom, o crescimento espiritual é tão bom que você não consegue mais ficar sem. E a vida do cristão, a ela e a Laurinéia, a vida do cristão precisa ter jejum. E hoje eu tenho convidado as pessoas para o jejum cristão, que às vezes fala assim, nossa, não sei qual foi a última vez que eu jejuei. Acho que eu não dou conta de jejuar, não. Então, assim, a gente precisa, e eu falo muito, a gente tem que escolher as mesas que a gente quer sentar, né? Essa mesa que a gente está aqui hoje, nesse horário, 9 horas, quem está aqui, essas 19, 20 mulheres que estão aqui, elas escolheram sentar nessa mesa hoje. Aqui elas estão recebendo uma palavra do Senhor, está alimentando, está escutando uma história, né, de um processo que às vezes alguém vai estar aqui e vai falar assim, nossa, eu estava ferida igual a Fran, eu achava que eu não tinha jeito. Eu falo muito o que a gente fala, que às vezes a gente mesmo dá autoridade para o diabo entrar dentro da casa da gente com as palavras. Às vezes você fala assim, eu não quero esse casamento mais, eu vou divorciar. Pronto. Só se você falar vou divorciar, o diabo já entrou e vai começar a preparar tudo para acabar com o casamento. Às vezes lá atrás você, eu sou pequena demais, eu nunca vou dar em nada, porque eu escutei isso lá na minha infância e você fica crescendo, ouvindo aquilo e acreditando. Você acredita naquela identidade que eles colocaram, que você é burra, que você não vai conseguir nada, que você não vai dar em nada. Só que quando você decide se posicionar, ter um encontro com Jesus, ser transformada, você ser mudada, você começa a viver as promessas do Senhor. Eu falo muito. Obediência gera bênção. O que você quer? Obedecer ou desobedecer? Obediência gera bênção, mas desobediência causa maldição. Eu só decidi obedecer. No caminho da obediência, o Senhor foi me revelando qual era o mar vermelho que ele ia abrindo para mim passar. E eu, Fran, você falou aí, né, que você gostava muito de escrever. Eu, além de eu não gostar de falar, eu não gostava de escrever. Então, escrever um livro para mim nunca fez parte do meu sonho. Nunca. Nunca, porque eu não gostava de escrever. Eu sempre tive dificuldade na escola para fazer um resumo. Então, assim, não fazia parte da minha vida escrever um livro. Aí, por isso que eu sempre tenho falado ali no meu perfil, eu estou vivendo o sonho de Deus para minha vida, porque eu não sonhei escrever um livro. Tem várias pessoas que gostam muito de escrever, falam assim, até às vezes não acredita, mas falam assim, nossa, gosto muito de escrever, né? Igual eu falo com as meninas, eu tenho uma amiga que eu falo, nossa, você é boa demais para escrever, toma posse disso, vai escrever um livro. Porque ela pega a Bíblia ali, ela já fez estudo comigo das mulheres da Bíblia, a gente já fez e-book, então assim, ela tem facilidade.
mas eu jamais tive essa facilidade. Então, assim, o que eu estou vivendo hoje é os sonhos de Deus para minha vida. Eu Glória a lembro lá Deus. atrás que meu pastor falava comigo: os sonhos de Deus são maiores que os seus, mas a gente não tem ideia do que é isso. Os sonhos de Deus ser maiores que os nossos. É isso que a gente está vivendo hoje. A gente jamais sonhou viver isso, mas a gente está vivendo o quê? Os sonhos dele. Eu não sonhei escrever um livro, mas ele sonhou para mim. E como eu sou obediente, como eu ando lado a lado com ele, quando eu comecei, que eu recebi a oportunidade, porque eu vejo muito assim, quando a gente anda com Deus, é Ele que nos oferece a oportunidade. Uhum. Então, as oportunidades que chegam para mim, sempre eu vejo assim, que é Deus abrindo uma porta onde eu não estou vendo porta. Então, assim, quando chegou essa oportunidade para mim, eu não tinha condição nenhuma, eu não tinha dinheiro para pagar o livro. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, eu lembro o dia que a moça lá da escritora ligou para mim, ela falou assim, você é a resposta da minha oração, pastora. Nossa, eu tô orando e me conectei com você. E eu falava, Senhor, aí eu falei com ela, se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Eu vou te falar a minha realidade, eu não tenho condição nenhuma. Mas se tiver dentro dos planos de Deus para minha vida, vai acontecer. E eu orando, 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 falei, Senhor, se eu achar que alguém pode me abençoar, eu não tenho condição nenhuma, mas eu sou princesa do Senhor, sou filho, né, dono do ouro e da prata, e ele pode tudo. Então, ele pode colocar pessoas no meu caminho para me abençoar. E assim foi feito, né? Meu pai e minha mãe, quem às vezes sempre criticava, né? De eu estar ali sempre falando de Deus, implicando com as coisas de Deus, e o Espírito Santo, em oração, falou assim: vai lá e fala com o seu irmão. Eu falei: Espírito Santo, eu falar com meu irmão, nossa, nunca. Nunca que eles vão querer, né? Porque já implica, vai falar que é coisa da minha cabeça. E eu falei assim: se mandou, eu sou obediente, eu vou, né? Vou lá e vou falar. O não eu já tenho. Eu aprendi isso na minha vida. O não eu já tenho. Por que eu vou ter medo de perguntar? E aquilo eu falei com ele. Ele falou assim: ah, tá, eu vou conversar com a mãe. Eu não entendo muito dessas coisas, mas você acha que é bom para você? Tá. Quando vê, meus pais estavam aqui em casa, foram para a cidade deles. Quando vê, eles me ligam: ó, porque eu falei assim: eu tenho medo até de eu arrumar um cartão, alguma coisa para me pagar. E como o livro vai ser lançado em agosto, eu tenho medo de não ter dinheiro para pagar as primeiras prestações. Uhum. Aí, quando eles chegaram lá, eles ligaram e falaram assim: aqui, a gente conversou aqui e a gente vai. Eu vou. Meu irmão, gente, é daquelas pessoas sistemáticas, que não usa cartão de crédito, que não gosta de passar cartão em nada. Você vê como é que Deus trabalha. Ele liga para mim e fala assim: não, eu vou te emprestar o meu cartão, vou passar o meu cartão para você. Online, porque ele não acredita em nada, ele tem medo de tudo. Online, né? Eu vou passar o cartão para vocês e nós vamos te presentear com a prestação de junho, julho e agosto. Aí você vai Meu começar a pagar só Deus. em setembro, quando os livros já estiverem na sua Glória a mão. Então, Deus. assim, Glória a Deus. quando você anda com Deus, quando você crê que a oportunidade é dele, eu falo muito, só vai que ele te capacita no meio do caminho. Eu falo, Frank, você tem que colocar o pé para ele te dar o chão. Isso é fé. Chão não existe. Para mim não existia chão para me escrever esse livro, não, gente. Só que eu coloquei o pé. Cada passo que eu dava, ele ia colocando o chão embaixo para me prosseguir e viver o sonho dele para minha vida. Então, você que está aqui hoje, né? A Érica te colocou aqui, né? Que ela não gosta de escrever. Se tiver dentro dos planos de Deus, Érica, vai acontecer. Acontece. Acontece. Você pode ficar despreocupada, porque vai acontecer. Eu não sonhei isso. Ô, Glória, Guerra, você merece e onde seu livro for, vocês pisarão, reconhecida como inspiração para uma grande multidão. Amém, né? Ontem a gente estava falando aqui, né? E uma coisa, você estava na última reunião com a gente, que a Maeva falou lá, né? Que Deus ia levar a gente a lugares que a gente não podia pisar hoje, né? E quando eu comecei a minha jornada, né? O Senhor falou para mim que ia vir mulheres feridas, machucadas, ele falou: filha, eu vou te levar a lugares que seus pés não podem chegar. É a frase para minha vida. Foi lá no comecinho que Deus me deu. Só que eu pensava que eu chegar a lugares que meus pés não podem chegar era através do devocional, era através aqui do meu Instagram. Jamais imaginei que seria através de um livro. Sônia, o livro chama Despertadas. Despertadas. E eu creio no nome de Jesus, né, que esse livro vai chegar a lugares, né, cada uma com a sua história, cada uma inspirando umas que a gente jamais imaginou, né, através da nossa história, da nossa... Gente, é muito lindo você imaginar que a sua dor lá atrás, que as suas lágrimas, quanto você sofreu, quanto você achou que você não ia dar conta, vai inspirar a vida de alguém. Isso aqui é para vocês entenderem que é necessário a sua dor hoje para você inspirar a vida de alguém amanhã. Sim, sim, com certeza, pastora. E
eu quero frisar mais uma vez para as mulheres que estão aqui, decidam entender isso, que a dor é necessária, sim, para você crescer, amadurecer, para você ser esse testemunho na vida de outras pessoas. E principalmente, pastora, algo que eu trabalho muito aqui no meu consultório online, que são mulheres que estão presas às dores do seu passado. Você precisa decidir se curar para que essas dores elas sejam um propósito na sua vida e não um fardo que você carrega e não te leva a lugar nenhum. Você precisa decidir. Eu deixo essa palavra para você nessa manhã. Decisão. A pastora Andréia, para participar e para estar vivendo o que ela está vivendo hoje e para participar do livro. A Ana também, que está aqui, que também é uma das coautoras ali do livro. Nós precisamos decidir viver o propósito com um novo olhar para as nossas vidas, para as dores. Porque ou você toma essa decisão, ou a sua vida ela vai parecer que vai ficar ali patinando. Então, a palavra é decisão para nós nessa manhã, para que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida, o propósito que Ele tem para sua vida. Decida, né? O que você quer fazer a partir de hoje? Eu tenho certeza que essa live aqui, o Senhor, Ele está falando com cada uma de nós, né? Eu já fui muito ministrada aqui nessa manhã pela vida da pastora Andréia. E você? O que você quer fazer a partir de hoje? Qual a sua decisão? O que você vai fazer a partir de hoje que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para trazer essa palavra para você? Eu tenho certeza que você foi muito ministrada por ela. E o que você vai fazer a partir de hoje? Aonde você quer chegar a partir de hoje? É uma decisão que você precisa tomar nessa manhã. Não é mesmo, pastora Andréia? É isso mesmo. O que você decide hoje para mudar o seu destino e da sua família? Eu falo muito, né? Jonas tinha um chamado. Jesus mandou ele para onde? Para Nínive. O que ele faz? Ele vai para o lado contrário. Ele vai ali, ele compra uma passagem. Eu estava escutando esse dia um vídeo e estava falando assim: Jonas vai lá e compra passagem para ir para outro lugar. Por quê? Quando você vai na sua direção, você paga passagem, mas quando é Jesus que dá a direção, você não precisa nem pagar a passagem. Então, assim, eu creio, né, que o Senhor vai nos levar a lugares que a gente não vai precisar nem pagar passagem. Ele já vai estar tudo pago para nós irmos. E isso eu creio no nome de Jesus. E Jonas tinha duas opções, obedecer e desobedecer. Obediência gera bênçãos, desobediência, maldição. Se ele obedece, ele vai viver o chamado. E quando ele desobedece, ele coloca todo mundo que está no barco em perigo. Então, a sua desobediência pode estar colocando seu casamento em risco, pode estar colocando a vida de seus filhos em risco. Você já sabe o que Deus quer para você. Deus já te mostrou o caminho que você vai seguir. E ontem eu falei aqui, Deus me deu esse devocional aqui para inspirar mulheres a ganhar vidas para Jesus através do Instagram. Porque às vezes a gente está preocupada em ir lá na igreja, mas eu já convidei todo mundo não vai. Quantos seguidores você tem, Fran? 1.300. Pois é, 1.300. Se você ganhar 10%, você ganha 130 pessoas para Jesus. Apenas falando do amor dele, apenas vindo aqui contar a história dele. Hoje a gente está aqui, chegou a 20 mulheres aqui, 21 mulheres. Quantas pessoas que ouviram a nossa história podem ter se inspirado, podem querer buscar a cura, porque a gente abriu a nossa boca para falar o que Jesus faz. Sim. Então, a rede social é uma mina para a gente ganhar pessoas para Jesus, para pessoas aceitar Jesus. Quando a Fran for lá contar a história dela, deixar lá no destaque dela, como foi um pouquinho da história dela resumida, quem ela era, o que ela era, e o que Jesus fez, alguém vai lá na hora que entrar no perfil dela, gente, que as pessoas podem ir lá no Instagram, não precisa responder nossas perguntas, que quase ninguém responde, principalmente no começo. Giana, gente, elas estão olhando tudo que a gente está fazendo, elas vão entrar lá no destaque da Fran, deixa eu ver quem que é essa Fran aí. Deixa eu ver que história que essa mulher tem com Jesus aí. Aí, na hora que eles forem lá no destaque dela e ver a história dela, alguém vai conectar com ela e vai falar assim: Fran, eu preciso da sua ajuda, do seu trabalho de psicanalista, porque eu fui essa mulher que
passou lá onde você passou. E a Fran vai ter autoridade, que ela vai falar assim, me dá a mão aqui que eu vou te ajudar, porque essa dor que você tá sentindo aí eu já senti. Eu já tive lá nesse lugar, eu já tive lá com essa dor que eu não era curada, que eu era ferida, que eu feria as pessoas, e eu quero te ajudar, eu quero segurar na sua mão. E o dia que Jesus voltar breve, ele vai falar o que você fez com os seguidores que eu te dei lá no seu Instagram. Você ganhou uma vida para Jesus, você vai falar assim, não, eu tinha vergonha, tinha medo de falar lá, o espírito de intimidação me parou, ele vai te cobrar. Porque o Senhor nos dá dons e talentos para multiplicar. E esse Instagram aqui, eu comecei ele quando eu comecei do zero. Hoje eu tenho quase 2.000 seguidoras, mas eu comecei do zero. Eu tinha um outro Instagram grande, eu deixei ele para me vir falar só do amor de Jesus. E às vezes as pessoas vão falar assim, você, que é isso? Você vai deixar a sua rede social para você começar a falar de Jesus? Quem que vai te acompanhar? Hoje tem quase 2.000 pessoas. E eu acredito com esse romper, com esse livro, com essas conexões que o Senhor está fazendo, daqui um dia a gente vai ter 5.000, vai ter 10.000, vai ter 15.000, 20.000 seguidores. E quantas almas a gente pode ganhar para Jesus? Às vezes lá na sua igreja é uma igreja pequena, tem 30 pessoas. Aqui você pode ganhar 100, aqui você pode ganhar 1.000, aqui você pode ganhar 2.000. Quando você contar a sua história, quando a gente começar a divulgar o livro aí, o livro começar a espalhar para tudo quanto é lugar, as pessoas falam assim, ó, segue a Fran lá, porque essa aqui é a história dela, ó, e às vezes a pessoa está lá nos Estados Unidos e vai entrar em contato com a Fran e vai falar assim, a sua história me inspirou. Ontem eu fiquei muito feliz, né, porque eu falo muito disso, e eu fiz a live com a pastora Diana, né, e ela acabou de me mandar uma mensagem hoje de manhã que eu inspirei muito ela a começar a fazer live no Instagram, e que ela vai começar a fazer a partir da próxima semana. Porque, gente, ela falou assim, ela começou uma vez, e aí o diabo foi e começou, pra que você vai falar? Olha o tanto de mulher que tá falando de Jesus, olha quantas mulheres aí que falam de Jesus, é isso que o diabo faz, é isso que ele faz. Só que as pessoas que vão se conectar comigo são umas pessoas que vão conectar com a Fran é outro, as pessoas que vão conectar com a pastora Diana é outro. Então, eu posso ganhar 10, a Fran pode ganhar 10, ela pode ganhar 10, a Ana que tá aqui pode ganhar 10. Se 10 mulheres ganham 10 vidas para Jesus, nós ganhamos 100. Olha que maravilha! Sem precisar de... Você vai fazer o trabalho na igreja? Você vai continuar? Vai, lógico, gente. Mas você tem mais uma ferramenta extraordinária para você ajudar mulheres a ser curadas. Como? Através do seu Instagram. Tem gente, às vezes, gente, que é TikTok. Tem gente que é Facebook. Eu vejo lá no TikTok cada vídeo lindo, né, de reflexão. Você pode ir lá pro seu TikTok, gravar vídeo, uma reflexão igual a Fran. É simples, gente. O Senhor quer simplicidade, Fran. O Senhor não quer nada lindo e maravilhoso. É começar com o que você tem. Eu falo, Fran, quando eu comecei com o meu celular, com uma canequinha. Eu colocava meu celular dentro da caneca e uma leiteira atrás para segurar, porque eu não tinha condição nenhuma de fazer e de começar. Mas o Senhor falou que era simplicidade, filho. Eu quero só que você comece, o resto é comigo. Não sabia. Lia a Bíblia, era mulher de oração, já era convertida, mas eu não sabia, tinha medo, tinha vergonha. E quando eu falei sim para o Senhor, ele foi me conectando com mulheres que já tinham maturidade maior do que eu, ia recebendo, ia transbordando sobre a minha vida. Eu lembro uma vez que o Senhor falou assim, em novembro, uns 2 anos atrás, você vai fazer a jornada das mulheres, a jornada de provérbios. Falei, Senhor, 31 dias, cada dia vai ter uma mulher com você. Fran, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. 31 dias, teve 31 mulheres comigo, cada uma fazendo devocional comigo. Não sabia fazer arte, porque às vezes as pessoas vão falar, mas eu vou falar no Instagram, não sei nem entrar. Não sabia entrar, não sabia fixar mensagem, não sabia virar a câmera, não sabia nada. Ele colocou as pessoas certas no meu caminho para me auxiliar. E no mês de novembro dessa jornada, não esqueça, uma pessoa, eu estava numa mentoria, uma pessoa que estava na mentoria, que fazia arte profissional, ela falou assim comigo num dia de manhã, paz, Senhor, André, tudo bem? Aqui, Deus me incomodou essa noite para me fazer as artes do mês inteirinho para você, de provérbios. Se você não se incomodar, Jesus, como é que Deus é lindo. A gente não pode limitar Deus, gente, porque Ele faz. É Ele que faz. Qual que é o nosso problema? Vamos supor que eu, pastor André, quando eu fui convidada para o livro, eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Não vou não, porque eu não tenho dinheiro. Dinheiro eu não tinha. Mas eu sou filha do dono do ouro e da prata. E se o sonho era dele, ele ia me mostrar o caminho. Só que as pessoas desistem antes de sonhar, antes de imaginar, antes de ter a visão de Cristo lá na frente. O que a gente está tendo aqui, gente? A visão de Cristo. A gente está vindo aqui falar de um livro que ainda não está nem na nossa mão. A gente está vindo contar a nossa história, a gente está inspirando as pessoas que o livro ainda nem chegou. Isso é visão de Cristo, porque a gente já sabe o que Jesus vai fazer com aqueles livros lá. Quantas multidões de mulheres vão ser transformada através da história de alguém que está lá.
Alguém que às vezes foi ferido, alguém que foi machucado, alguém que foi curado, alguém às vezes, né, a pastora ontem falou muito, né, do espírito de religiosidade, a opressão espiritual que às vezes estão matando as pessoas, às vezes as pessoas saem chateadas com Jesus, achando que é Jesus, e é líderes ali que às vezes são muito opressivos, né, que querem colocar a pessoa dentro de uma gaiola e não deixa ela fazer nada, e ela não tem a liberdade, às vezes, de viver o seu próprio chamado. Então, assim, cada uma vai ter uma história para contar. Alguém é cura de enfermidade, alguém foi doença que passou. Cada uma vai ter uma história para contar. Cada uma vai inspirar um. Então, é igual a rede social. Que você também possa ter esse posicionamento de falar mais de Jesus na rede social, ganhar pessoas para Jesus, porque é isso que ele quer de nós. Eu sei que tem pessoas aí que têm milhões de seguidores. E quando ele voltar, ele não vai estar preocupado com o seu diploma, com o seu mestrado. Ele vai ter preocupado com quantas pessoas você ganhou para ele. Quantas vezes você abriu a boca? Eu falo, Frank, que quando a gente fecha a boca, nós estamos sendo egoístas, porque pessoas estão morrendo. Se a gente fecha a nossa boca hoje, as pessoas podem ter sido inspiradas com a nossa história aqui hoje. E se a gente não fala? E se a gente fica com vergonha? E se a gente lá atrás fala não pro Senhor? Às vezes essa pessoa que está aqui poderia morrer no meio do caminho. Então, não fechem a boca, mulheres de Deus, que hoje vocês decidam ter um posicionamento. Posicionamento é decisão. A Fran falou muito de decisão. Então, eu quero que você decida se posicionar. Se inspira ali na história de Raabe, que eu falei um pouco. A Érica colocou que fiz o que Deus tinha me falado e foi confirmado através da senhora que falou com a irmã Inês. Glória a Deus, que falou com a irmã Inês. Aí me falaram até que, enfim, entraram direito. Aí falei que é para falar só da palavra de Deus. Glória a Deus, Érica, fico muito feliz, né? Por isso que eu falo, gente, quando a gente vem falar do amor de Deus, você está inspirando alguém, então não fecha a boca. Às vezes você não quer fazer um devocional, mas vai nos seus stories, né? Coloca lá, eu falo que é a simplicidade que o Senhor quer. Fran, vamos supor, você falou que o versículo da sua vida é ali, Romanos 8:28. Você vai lá e fala, bom dia, quero deixar um versículo para você hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, hein? Mas é todas, não é algumas. Tome posse dessa palavra, creio. Pronto, gente. Você sabia que 30 segundos que você gravar um vídeo, você pode alcançar, às vezes, 3 pessoas por dia com o seu vídeo? Sim. Então, o Senhor nos chamou agora para ser empreendedor do reino. E o inimigo usa a rede social para tanta coisa, para pedofilia, para contaminar a mente dos nossos filhos, pornografia, tanta coisa ruim. Por que não? A gente que é mulher de Deus, escolhida por Ele, não usar a nossa rede social para falar do amor de Deus, para falar das maravilhas que Ele faz. Porque se a gente ficar aqui contando os testemunhos, é o que a Fran falou, o livro tem um pedacinho. Porque se a gente for contar tudo que Jesus já fez na nossa vida, do tamanho do processo, a gente vai escrever, vários livros. Eu creio que aquele é o primeiro de muitos. Porque agora a gente ganhou o gostinho, a gente vai querer contar, inspirar mais, levar mais cura para as mulheres, né, Fran? Sim, com certeza. Que Deus quiser finalizar, falar mais alguma coisa, que Deus abençoe sua vida. Gratidão pelo seu sim, né? Gratidão pelo sim, ele sem entender que a oportunidade era Jesus que estava te dando. Falei muito com as meninas quando eu chamei para fazer essa jornada das mulheres aí se apresentando, gente, porque mesmo que as pessoas estejam aqui que não vão adquirir o livro, elas estão sendo inspiradas a ter um posicionamento. Então, assim, o que Deus quer que a gente faça é isso, é contar para as pessoas o que Ele faz na nossa vida. Contar para as pessoas, como a Fran falou, que quando a gente muda, o ambiente muda, as pessoas ao nosso redor mudam. Mas por quê? Nós mudamos, não é as pessoas. E uma coisa que eu falo muito, que é muito importante, é gratidão, gente. Se você é uma mulher que está aqui, que você murmura o tempo todo, que você reclama o tempo todo, decida mudar hoje. Acorda agradecendo pela noite que você passou, pela cama que você dormiu, pela água que você bebeu. Às vezes você vai falar assim, pastora, você não sabe o processo que eu estou passando. Eu não tenho motivo para agradecer. Eu vou te falar só alguns motivos que você tem para agradecer. Você acordou hoje, você abriu os olhos. Tem pessoas que não acordaram hoje. Você pode ir lá no Google pesquisar quantas pessoas morreram hoje. Você teve água para você beber na sua casa. Teve gente que dormiu lá na rua morrendo de sede. Um dia, para eu sair para levar alimento na rua de noite, a gente levou Todd, pão, chegou lá, as pessoas, os moradores de rua, queriam água. E a gente não levou água. Então, às vezes, você bebe água toda hora e você não dá valor na água que você bebe. No chuveiro quentinho, que esse frio que você tá no banho. Na coberta e no colchão, que às vezes você fala que tá dando dor nas costas, mas você tem um colchão e uma cama na sua casa para você dormir, e tem gente dormindo em cima do lençol. Imagina o frio que você passou essa noite, porque aqui fez muito frio. E aquela pessoa que tá lá na rua. E você tá murmurando, e você tá reclamando. Murmurar, reclamar
é clamar 2 vezes por coisas ruins. Ou você pode clamar por coisas boas. Então, por que reclamar 2 vezes por coisas ruins? Você pode clamar. Faça uma experiência a partir de hoje. Acorde amanhã convidando o Espírito Santo para ser bem-vindo na sua casa, para ele te dar as estratégias do seu dia, o que você deve fazer, o que ele quer que você faça. Convida ele para fazer morada. Vai adorar o Senhor. Tenho falado muito com as meninas, já. Oração de relacionamento. É você tirar 10 minutos do seu dia só para você adorar o Espírito Santo, falar, eu te amo, você é bem-vindo aqui, eu sou dependente de ti, sem guerrear, sem pedir nada, porque às vezes a gente faz muita oração automática. Abençoa a vida da Fran, abençoa a vida dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, mas e o relacionamento de profundidade? O Senhor, esse ano, ele falou, ele não quer só momentos, ele quer relacionamento. E isso é como? Decisão. Quem quer ter relacionamento, adianta eu falar, Fran, a gente fala, mas a decisão é sua. Quem quer ser curada, adianta eu e a Fran falar? A Fran tem os atendimentos dela lá. Se a pessoa for lá, ela fizer tudo com ela, mas a pessoa não decidir que quer ser curada, não vai resolver nada. E aí a pessoa depois ainda vai falando, a Fran não me ajudou, não. A Fran não fez isso, não. Elas não entendem. Me prometeu uma coisa e fez outra. Não, mas é ela que não decidiu ser curada. Então, assim, Fran, gratidão pelo seu sim. Falar de Jesus, das coisas que ele faz, é maravilhoso. Eu falo com as meninas, quanto tempo de live? 20 minutos. Tem dia que a gente fica 1 hora e meia, porque a vontade é nem de parar de falar. De tão maravilhoso que é de falar das maravilhas que o Senhor faz. Gratidão pela sua vida, por cada mulher que estava aqui, né? Se você quiser falar mais uma coisa para finalizar, vou fazer uma oração agora no final para a gente encerrar. E creio, assim, que a única coisa que Deus quer falar conosco hoje é não feche sua boca. Às vezes você acha que seu testemunho é desse tamanhozinho, mas seu testemunho pode estar inspirando alguém. Sim, eu sou prova disso, pastora. Eu sou prova disso. E eu quero agradecer a Deus pela vida da pastora Andréia, pela vida de cada mulher que esteve conosco aqui, cada uma mesmo. A você que ainda vai assistir essa live, muito obrigado por você ter chegado até aqui e que realmente você deixe essa palavra ela entrar no seu coração, mas não ficar ali como um livro a mais em uma estante, mas que ela venha fazer a diferença e trazer a mudança que você precisa. A clareza que você precisava, o Senhor ele te trouxe hoje aqui. E agora você precisa agir e tomar a decisão do que você quer fazer a partir de hoje. Pastora, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por estarmos participando juntas desse projeto, que eu tenho certeza que é para a glória de Deus e que nós ainda vamos fazer uma outra live contando tudo que o Senhor fez através desse livro, não só com a pastora André, mas com todas essas mulheres que estão participando ali. E ontem eu participei de uma live com a Ana, que está aqui também, e ela falou algo muito essencial ali na live, que não pense que você está comprando um livro. Pense que você vai estar investindo na sua vida, porque cada história ali foi inspirada pelo Espírito Santo para trazer algo para a sua vida. Então, que você possa ser edificada por esta obra. Nós estamos ali participando. Mais uma vez, gratidão, pastora Andréia. Pode ter certeza que a minha vida também foi muito edificada por tudo que a senhora trouxe para nós aqui. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Glória a Deus, gratidão pela sua vida também. Com certeza, as suas palavras, seu processo, o versículo que você trouxe para nós também inspirou a minha vida, inspirou a vida das mulheres que estavam aqui. Vamos tirar uma fotinha aí, quem quiser, né, tirar uma foto, nos marcar lá nos seus stories. O que o Senhor falou com você nessa manhã? Qual que é a decisão que você toma hoje, né? Que te inspirou hoje. Vamos tirar uma fotinha aí, Fran. Vou estar orando aqui para encerrar. Amanhã a gente está aqui novamente, né? Tem mais uma convidada, a pastora Lília vai estar conosco amanhã, e creio também que tem muito para transbordar na nossa vida. Então, esse mês ainda tem coisa boa para acontecer, né? Cada mulher tem uma unção, cada mulher é única, cada mulher tem um transbordo, cada mulher tem uma história para nos inspirar aqui. Amém? Ó, meu Pai, meu Senhor, eu venho nessa manhã te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui, agradecer ao nosso amoroso amigo Espírito Santo que esteve conosco a todo tempo neste devocional, usando os meus lábios, usando os lábios da
Fran. Eu creio que mulheres foram inspiradas a ter um posicionamento em Ti. Mulheres foram inspiradas a ter uma decisão hoje de ser mudadas, que elas possam ter esse reconhecimento nessa manhã para que tudo à sua volta seja transformado. Mulheres que decidam ter um encontro com Jesus e ter uma vida transformada, beber dessa água que nunca mais terá sede, Senhor. Visita cada uma, visita cada coração aqui, Senhor, cada mente, Senhor, que elas possam entender que todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Cristo. São todas, Senhor, não são algumas. Que elas possam entender a partir de hoje que a dor é necessária para ser gerado o seu milagre. Que elas possam entender que é necessário peninas para nos afrontar, para que a gente tenha um posicionamento e vá buscar mais de Ti, ter mais intimidade com o Senhor, passar mais tempo com o Senhor, Pai. É tudo que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gratidão, Amém. pastora. Gratidão. Beijo para todas. Todas tenham um dia abençoado, cheio da presença do Senhor.